Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que sejam todos muito bem. E se você tá bem, eu tô bem também, todos nós estamos bem. E hoje vamos conversar sobre o que você pode fazer quando você tá um pouco mais cabisbaixo, ou como eu gosto de falar, um pouco mais apequenado, um pouco mais borocochô, um pouco mais desanimado. Só que antes eu tenho um aviso bem importante para falar para vocês que semana que vem a gente vai começar uma revolução por aqui. Semana que vem a gente vai lançar uma grande novidade e eu quero que vocês fiquem bem ligados, bem animados e alerta. Então não deixa de seguir no Instagram também, que eu vou divulgar tudo por lá. Então dá uma olhadinha no Instagram, segue ali, grupo do Telegram também, fica unido que vai ter muita coisa legal pela frente. Ah, e claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que é super importante, mas você deveria saber isso, mas é bom lembrar para quem ainda é novo aqui. É normal ficar desanimado, todo mundo fica, em vários momentos da vida. A questão é o que fazer quando a gente estiver desanimado, o que fazer quando a gente não encontra uma saída, o que fazer quando a gente sente que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para nós mesmos e entender a nossa expectativa sobre o que a gente quer que aconteça. Porque às vezes a vida é um pouco de marasmo mesmo, às vezes é um pouco de desânimo, às vezes é um pouco as coisas não estão indo tão bem. Isso faz parte da vida, isso é muito importante que fique claro, não é romantizar o desânimo, mas é entender que a vida não vai ser uma constante novidade, alegria e coisa divertida todo dia. A vida é um pouco de tédio, a vida é um pouco de dia a dia. Isso já é importante para às vezes você não se cobrar que você esteja numa mega alegria todo dia. Ninguém tá alegre todo dia. Faz parte da vida ter momentos de desânimo. Isso é uma questão de conscientização, de entender que faz parte ter momentos desanimados, momentos animados e momentos que a gente tem que entender como a gente pode seguir mesmo com um pouco de desânimo. Quantas vezes eu não estava produzindo algo super importante e me deu um mega desânimo, uma vontade de não continuar, uma tristeza porque alguma coisa aconteceu, mas eu precisava continuar porque as pessoas dependiam de mim, porque eu tinha que seguir, porque eu tinha que continuar e assim por diante. A questão é que é a maneira que a gente olha para tudo isso, e eu quero te guiar para um olhar mais tranquilo dessa situação, mais leve dessa situação, tirar essa cobrança tão grande para deixar o tempo serenar no tempo dele. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode mudar o desânimo de um dia para o outro muitas vezes, mas a gente pode mudar nosso pensamento para não ficar ciclicamente se cobrando sobre isso. A questão toda é que você tem que tirar a cobrança para o tempo fazer o papel dele. O grande problema do desânimo é a cobrança de querer voltar a ser feliz no tempo que você quer. Muitas vezes a gente tem que seguir o caminho para não desanimar, mas entender que a velocidade das coisas não é proporcional ao que a gente quer. Tô desanimado, não consegui, e agora? O que eu faço? Calma, a vida é um pouco de dia a dia, equilíbrio, tédio, organização, rotina. Claro que são momentos de alegria, de êxtase, de diversão, mas também há momentos que a gente às vezes tem que olhar e falar: o caminho certo a se seguir é ter paciência para as coisas se ajeitarem, porque eu estou fazendo a minha parte. E isso é importante, fazer a sua parte e saber que isso vai ter resultado. Não no tempo que a sua cabeça quer, mas no tempo que as coisas são. E o tempo das coisas, talvez seja o destino, talvez seja algo que você acredita, mas o tempo não é uma coisa que a gente tem controle. Não é porque eu vou fazer isso que isso vai acontecer da maneira que eu quero. Tem um pouco da sua vontade, mas também tem um pouco do acontecimento do mundo, da organização vital das coisas. Nem tudo a gente tem controle. Então aceitar a falta de controle é importante para ter um pouco mais de calmaria, um pouco mais de tranquilidade. Mas o que você pode fazer para melhorar esse desânimo? Resgatar um pouco a tua energia interior. Começar a olhar para você e falar: cara, o que eu preciso para voltar a minha energia? O que eu preciso resgatar em mim para voltar aquele brilho? Porque não é uma coisa que vai mudar de um dia para o outro, é uma coisa que você vai reorganizar uma rotina. E quando eu digo rotina, a gente fala rotina, parece que é acordar, trabalhar, comer um sanduíche e voltar a dormir. Rotina não é isso. Rotina é algo que você segue fazendo todos os dias. Então, um exercício todos os dias, meditar todos os dias, ler alguma coisa, seguir uma rotina de algo que te faça bem e que vá te clareando a mente com o tempo. Acontece que quando a gente quer que as coisas sejam boas no momento, sempre que a gente está vivendo, muitas vezes a gente perde uma construção de futuro. Às vezes é um momento difícil aqui para poder ter algo melhor no futuro. Então, se organizar, ter paciência, esperar que as coisas possam acontecer. A primeira
primeira coisa que você tem que entender é isso, ter calma para poder agir e esperar que isso aconteça de uma maneira boa, saudável, legal. Porque se você fugir desse desânimo, tipo, eu vou sair, eu vou esquecer, eu não quero que isso aconteça, você tá fugindo da questão, você tá fugindo do que realmente tá acontecendo. Tem dias que você pode sair, você vai ocupar a tua mente, tá tudo bem. Porém, se isso é uma constante, sempre uma fuga, no fundo, você tá fugindo de si mesmo. Não tem muito o que fazer, entende? Então, é o olhar para si, entender esse desânimo, aceitar que ele vai mudando de acordo com a sua rotina em algo legal. Então, cara, vou fazer um pouco de exercício, vou me organizar, vou voltar a olhar mais para mim, talvez eu precise cuidar mais de mim. Já fez essa pergunta para você mesmo? Será que você não tá precisando ter mais autocuidado? Cuidar mais de você mesmo? Não se preocupar muito com o que os outros falam? Olhar para você com mais carinho? Então, esse desânimo, ele precisa de uma certa atitude, só que é uma atitude sem cobrança que o resultado venha de um dia para o outro. Esse é o ponto da questão, porque tirar o foco de algumas coisas que a gente está muito aficionado é importante. Se eu estou fazendo um trabalho que não está dando certo, está me dando desânimo, o que eu faço? Tiro o olhar do trabalho, continuo fazendo, mas não boto essa fixação de ai, tem que dar certo, ai meu Deus, se não deu certo, o que eu faço agora? Essa fixação, essa noia, esse peso, essa cobrança, isso não vai melhorar o processo. Isso vai te deixar mais nervoso com a mesma dedicação que você teria olhando para outra coisa. Então eu faço o que eu posso, mas eu vou tirar um pouco a atenção, sabe? Às vezes a natureza das coisas é tirar um pouco a atenção, tirar um pouco o foco, sabe? Olhar para outro lugar, olhar para outro caminho, ter um carinho maior por outras coisas. Talvez seja o momento de cuidar mais de você e não de ficar aficionado por alguma coisa. Talvez seja o momento de você olhar para outra questão. E o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que às vezes o desânimo não é algo externo. A gente culpa algo externo e às vezes é a nossa relação com nós mesmos. Então o autocuidado pode melhorar esse teu desânimo, olhar mais pra si mesmo, tirar a atenção de algo que você tá muito, a pessoa não me responde, a pessoa não gosta de mim. Tira um pouco da atenção disso, olha para outro lugar, sai um pouco, caminha, respira, faz uma terapia, lê um livro, vê um filme. Se você sente que você já está fazendo isso, talvez você tenha que ter mais atitude. Então foca nas coisas que você quer. Planeja mais um pouco a tua maneira de voltar a ter alegria, a tua maneira de voltar a perder esse desânimo. Planeja. Quando eu digo planeja, é falar, cara, eu vou fazer exercício todo dia, vou parar de olhar um pouquinho aqui e vou parar de mexer do celular antes de dormir. Não deixa que a ansiedade se torne um looping, que daqui a pouco você passa um mês e fala, eu não fiz nada, e aí te desanima que você não fez nada. Te organiza. Organiza um pouquinho as coisas que você tem que fazer. Que o desânimo passa com uma organização da tua vida e não se cobrando, esperando que isso vai ter resultado no tempo que as coisas tiverem, entende? Não dá pra plantar a planta hoje e ficar olhando, cresce, 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 cresce. Essa fixação não vai fazer a planta crescer mais e você vai ficar numa noia muito grande. Então, eu plantei aqui, pronto, fiz minha parte, agora eu vou plantar outra coisa, ou eu vou dar uma volta. Aprenda a se desconectar das coisas para que elas cresçam e organizem de forma mais natural, entende? Às vezes a tua distância faz as coisas melhorarem. Isso é bom de lembrar. Olha pro teu desânimo, organiza o que você acha que você precisa fazer, porque você sabe, preciso fazer exercício, preciso parar de olhar isso, preciso deixar de gostar dessa pessoa, preciso ter mais atenção nessa situação. Organiza essa situação, olha com carinho, olha com amor e começa a praticar isso. Tira a fixação das coisas que você sente que não é útil, mas não cobra um resultado de um dia para o outro. Vá construindo. A coisa mais importante que você tem que perceber é que a vida é uma consistência, é fazer as coisas virarem um hábito sem a cobrança de que aconteça de um dia para o outro. Vai fazendo e as coisas vão frutificando com o tempo. Se atenta nisso que eu tenho certeza que se você conseguir manter constância em alguma coisa, hábito, seja no que for, mas sem se cobrar que o resultado venha de um dia para o outro, mas sim que ele vá se construindo pelo prazer de fazendo dia a dia, as coisas vão ser completamente diferentes. É isso, pessoal, espero que vocês tenham se divertido. Não se esqueçam que logo teremos uma mega novidade, então segue aqui no Instagram, segue no grupo Telegram, fica próximo, que é isso aí. A gente se vê logo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande beijo, se cuida e até logo!